Olá, eu sou o pastor André, pastor da Igreja Batista em Quitaúna, e mais uma vez nessa noite eu te convido a meditar comigo nas Escrituras, a ler um salmo e ler esse texto com as lentes do teu coração, com os olhos da tua alma, para que a palavra de Deus produza em você aquilo que só ela pode produzir. Eu leio nessa noite o salmo de número 60, que diz assim: Deus, tu nos abandonaste, fizeste nossas defesas em pedacinhos e foste embora enraivecido. Volta, por favor. Sacudiste a terra até as fundações, abriste enormes fissuras. Repara as fissuras, porque tudo está se desintegrando. Tu fizeste teu povo parecer culpado e nos forneceste um vinho barato para afogarmos nossas mágoas. Então, fincaste um mastro para reunir teu povo e desfraldaste a bandeira, contando com a nossa coragem. Agora age com rapidez e responde logo, se queres salvar aquele que tu mais amas. Foi quando Deus falou em santo esplendor. Transbordando de alegria, fiz de Siquém um presente. Reparti o vale de Sucote como uma dádiva. Gileade é meu bolso, sem falar em Manassés. Efraim é meu capacete. Judá é meu martelo. Moabe é um balde velho. Com ele esfrego o chão. Piso em cima de Edom. Faço chover fogos de artifício sobre toda a Filístia. Quem me levará para o meio da luta? Quem me mostrará a estrada para Edom? Não estás desistindo de nós, Deus? Irás te recusar a sair com nossas tropas? Ajuda-nos nessa tarefa difícil, porque a ajuda dos homens é inútil. Em Deus, nossa vitória está garantida, e Ele eliminará a oposição para sempre. Quando nós pensamos a respeito da nossa vida espiritual, nossa vida religiosa, é fácil a gente cair em algumas construções e algumas ideias imaginárias a respeito de Deus muito complicadas. Tem gente que acha que Deus é uma espécie de um mágico que vai vir e resolver nossos problemas num estralo de dedos. Tem gente que acha que Deus é uma espécie de Papai Noel, é alguém que se pode comprar. E fazendo sacrifícios que muitas vezes estão vinculados a valores financeiros recorrentes por muitos líderes e muitos pedidos de lideranças que manipulam as pessoas. Esses fiéis fazem sacrifícios para convencer Deus de atender os seus pedidos e realizar alguns livramentos em sua vida. Muitos têm uma percepção de Deus equivocada. E quando essa ideia de Deus acaba sendo desmoronada porque a vida se impõe e os problemas não são resolvidos conforme a expectativa, o mal não deixa de atingir a nossa tenda de uma maneira definitiva e a gente continua sendo sacudido pelo mal que existe no mundo, consequentemente esse Deus acaba sendo questionado. E é daí que muita gente fica com raiva, fica com ódio de Deus, fica decepcionado com Deus, sente dor, fica raivoso em relação à imagem de Deus que foi construída. Entretanto, quando a gente olha para o Deus revelado nas Escrituras e a maneira pela qual ele aplica e realiza essa experiência de livramento, a gente percebe que o Deus do salmista ele age de maneira muito diferente. Ele não é um Deus que vem resolver os nossos problemas num passe de mágica, não é um Deus que vem nos livrar da experiência do sofrimento, não é um Deus que vem nos mimar, nos proteger de uma maneira exacerbada, nos livrando de todo tipo de dificuldade na vida. Acho que é fácil da gente perceber quando a gente pensa na experiência de se criar um filho, né? Principalmente aos pais e mães. A experiência de privar a criança de todo tipo de conflito, de todo tipo de tensão, de todo tipo de problema, vai criar gente mimada, vai criar gente que vai ter dificuldade em lidar com as situações da vida. E mais, vai provocar na construção de percepção da existência dessa criança um tipo de vida sem graça. Porque o que seria
da superação do sofrimento se não houvesse nenhum tipo de sofrimento? O que seria da redenção se não tivesse uma situação complicada anterior? O que seria do aprendizado se nós não tivéssemos que passar por situações e conflitos que nos ensinam, que nos tornam maduros e faz com que a gente cresça? A maneira pela qual o Deus da Escritura ele provoca livramentos em nossa vida não é como um mágico, não é como alguém que é comprado, não é alguém que é convencido com palavras mágicas nossas. Deus ele nos livra, sim, e a gente pode confiar nesse livramento, mas faz parte desses livramentos de Deus compreender que Deus não nos torna pessoas que estão alienadas da vida e da existência. Nós continuamos na vida e na existência. E Deus usa a vida e a vida usa tudo, como disse o pessoal da banda Resgate. E isso faz muito sentido. E nós, como cristãos, precisamos entender os mecanismos de Deus que são produzidos, gerados de maneira graciosa para que a gente tenha livramento. Por que não pensar a possibilidade de experimentarmos o livramento na medida em que nós aprendemos a olhar para Jesus? Porque nós não desfrutamos do livramento de Deus na medida em que eu olho para o Cristo, vejo como Ele vive e aplico tudo isso na minha vida. E mesmo com os sofrimentos inerentes à existência, ao invés de ficar questionando ou querendo ser alguém mimado que não admite passar por nenhum tipo de luta ou de dor, por que não olhar para o exemplo do Cristo e praticar na minha vida, mesmo que isso me cause dor? Por que não me permitir sofrer e enfrentar dores por amor ao meu próximo, para que ele possa viver e encontrar nesse tipo de dinâmica, quem sabe, uma graciosa e uma prazerosa e o privilégio de nos identificarmos com o Cristo que sofre em nosso favor? Por que não olharmos para Cristo e entendermos que Deus, o Pai, Ele está interessado em formar o caráter de Cristo na nossa vida. Por isso os livramentos não vão ser para nos privar dos sofrimentos, das dores da vida, nem nada. Os livramentos vão ser justamente a possibilidade de nós aplicarmos na nossa vida a ética do reino de Deus, a ética que nós aprendemos em Jesus. E o livramento que nós vamos ter é o livramento de nós sofrermos por conta da nossa atitude não ética. Que eu e você possamos meditar à luz desse salmo e entender que Deus, Ele não nos poupa do sofrimento que faz parte da vida. E que nos tornaríamos pessoas muito alienadas da existência se assim o fosse. Que você, que eu, que nós possamos meditar e entender que a experiência do livramento ela existe, mas não é um livramento que vai nos privar da dor no mundo. Mas pense nisso de uma maneira tal que você possa se identificar com Cristo, que você possa encontrar nele um referencial, que você possa encontrar nele uma maneira de se viver essa vida de forma bem vivida. Porque é isso, no final das contas, que Deus quer. Ele não vai nos poupar de todas as dores. Porque se as dores forem necessárias em alguma medida para formar o nosso caráter e nos identificarmos com o Filho amado dele, o nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, com certeza nós já estamos enfrentando e mais do que enfrentar, na verdade, experimentar a experiência do livramento do Senhor. Que alegria poder experimentar isso e nos tornarmos a cada dia mais parecidos com Cristo. Eu convido você a orar comigo nessa noite. Pai, ensina-nos, Senhor, a viver de tal maneira que a gente compreenda que o Senhor não é um Deus que é um mágico, não é alguém que é comprado ou um ser que quer nos reprimir, nos alienar. Que a gente possa se submeter ao seu senhorio, ao discipulado cristão e, dependendo do teu livramento dia a dia, enxergar nesse livramento o ensino do teu evangelho.
e que a gente possa aplicar o Teu Evangelho na nossa vida e que a nossa vida possa exalar sempre o bom perfume de Cristo. É o que eu peço por mim, peço por todos aqueles que estão nos ouvindo nessa noite. Em nome de Cristo Jesus, Jesus de Nazaré. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida.